Essa é uma questão de saúde e nós vamos continuar no assunto. A nutricionista e professora da Unifesp, Anita Sachs, é a nossa convidada. Anita, o que deve ser observado com atenção antes de comprar um lanche numa barraquinha? Boa tarde. Boa tarde. A condição de higiene desse local, isso nem sempre é possível quando você está com pressa, rapidamente deseja comprar um lanche, mas se possível observar aonde essa barraca está instalada, como estão os manipuladores desses alimentos, se usam gorros, máscaras, luvas, mas isso nem sempre garante que o produto esteja adequado para consumo. O que mais que precisa ser visto? Então, como que a gente pode ter a certeza de que esse alimento é próprio para o consumo? Aonde ele está mais complicado, né? Aonde ele está condicionado, mas aí nós precisaríamos conhecer a temperatura das câmaras frigoríficas, a geladeira. Para eles mostrarem, né? Exatamente, isso é bastante complicado no dia a dia quando você entra como consumidor para um determinado produto. E a questão do manuseio do dinheiro também? É uma outra questão importantíssima, não só do dinheiro, como de outros utensílios, equipamentos. Então, por exemplo, o indivíduo que coça a cabeça, que coça o rosto, ou que tem unhas mal aparadas, mãos sujas, ou mesmo que usam luvas, mas essas luvas descartáveis utilizadas para pegar diferentes tipos de produtos dentro da barraca. Então, não porque ele esteja usando luva, isso realmente garanta a qualidade sanitária do produto, do alimento a ser consumido. É uma série de itens, né, Wagner, que a gente precisa observar antes de consumir esses alimentos. Né? Agora, Anita, eu honestamente não me lembro de nenhum. Eu me lembro de ter visto vendedor nas imediações da PUC de São Paulo, nas imediações de faculdades, vendedor trabalhando com luva de silicone, isso eu lembro de ter visto. Agora, com gorro, não, e com máscara, não. Né? Eu não me lembro nenhum. E segundo, aquilo que você respondeu para a Adriana, na primeira pergunta que ela fez, de ter atenção à forma como o alimento é condicionado, como ele está guardado, a câmara frigorífica que o conservava. Se a gente entrar nessa toada, fica quase difícil conceber a ideia de comer algo fora de casa, ou não? Sim, sem dúvida alguma. É muito complicado. Como eu mencionei para a Adriana, realmente é difícil. O que vale é essa regulamentação que está sendo proposta e que espero seja aprovada para que as pessoas que tenham barracas na rua sejam fiscalizadas, sejam treinadas, tenham condição de realmente garantir a qualidade do produto que elas comercializam. Então, essa fiscalização é importantíssima, mas por trás disso, a educação, o controle, a geração de condição para que essa pessoa possa adquirir equipamentos que garantam a conservação do alimento, a sua manipulação correta, a procedência correta dos produtos. Nem sempre eles têm boa procedência. Então, isso também dificulta e prejudica a qualidade do produto final. Agora, a gente estava falando, ainda em relação a tudo isso, sobre lanche. Tem lá o pão francês, o pão de hot dog, o hambúrguer, etc e tal, o churrasquinho grego que tem aos montes aqui na região central da cidade. Uma outra coisa que tem se observado em algumas regiões da cidade é barraquinhas de frutas. Desde barraquinha de café da manhã, o cara lá com uma garrafa térmica vendendo um pingado e um pão com manteiga, até barraquinha de fruta, o cara vendendo maçã. Com a fruta, o procedimento é o mesmo? Também, nós devemos tomar muito cuidado com as frutas que já são porcionadas. Então, por exemplo, o abacaxi cortado em fatias, melão, melancia, isso tudo deve ser evitado, assim como as saladas de frutas acondicionadas em potes, por exemplo. Nós não sabemos como está sendo acondicionado, como essas frutas foram picadas, o tipo de faca utilizado para porcionar, para picar esses alimentos. Então, isso tudo acaba dificultando. Então, preferencialmente, nós devemos usar as frutas que tenham cascas, onde você pode descascar na hora e consumir essa fruta. E as frutas que não precisam ter a sua casca retirada devem ser higienizadas preferencialmente com água e sabão, o que muitas vezes é difícil. Agora, Anita, é possível ter uma alimentação saudável comendo fora de casa? Sim, é possível de duas formas. Ou os restaurantes por quilo, por exemplo, que nem sempre são tão acessíveis.
Então, eles contam com opções mais saudáveis, então frutas, hortaliças, as verduras, as folhas, as hortaliças não folhosas, o arroz integral, o feijão, a carne, carnes com menos teor de gordura. Então, é possível. Agora, sem contar com essa opção de restaurantes por quilo, por exemplo, muitas vezes os produtos industrializados é que acabam sendo a solução. Então, os iogurtes prontos, industrializados, não aqueles vendidos em máquinas, onde o vendedor porciona na hora o que você vai estar pedindo, os queijos industrializados, os pães embalados 1 a 1, por exemplo, são também opções. Às vezes, as cenouras embaladas em saquinhos próprios, tomates embalados também em porções menores. Muitas vezes isso serve como opção. E uma outra opção seria levar um lanche de casa, um produto de casa. Então, se a pessoa não tiver condição de esquentar o seu alimento, o seu almoço no local de trabalho, que ela leve um sanduíche com queijo ou com ovo, ou com um pedaço de carne ou frango, alguma hortaliça nesse sanduíche, então salada, folhas, tomate, cenoura, brócolis, ou que ela leve essa salada à parte na sua alimentação, um recipiente separado. Então é sim possível. Claro que se alimentando em casa isso é muito mais tranquilo, muito mais fácil e muito mais garantido, tanto em termos nutricionais quanto higiênicos. Mas hoje em dia é muito difícil, É muito difícil. Na vida corrida aí das grandes capitais, das grandes cidades, isso é praticamente impossível. Lembrando que a pessoa deve deixar de lado as frituras, os alimentos industrializados que contenham alto teor de açúcar, de gordura, pouca fibra, isso tudo deve ser evitado e, se consumido, apenas esporadicamente. Ou seja, os embutidos também, né, presunto, salsicha e aí vai. Linguiça. Mas aí a gente deveria até sugerir, depois a gente vai conversar sobre isso aqui na redação. Aí a gente tem que parar para pensar no seguinte: a gente precisa pensar em políticas públicas que reeduquem do ponto de vista alimentar o brasileiro, porque o problema é muito mais extenso do que o problema protocolar. Na última instância, comer um sanduíche de carne louca na rua é uma questão de saúde pública. Isso, né? Exatamente. Mas o problema central é um problema de reeducação alimentar que vai levar a uma consciência mais clara nesse sentido. Isso, não só a reeducação alimentar, como condições para que o indivíduo tenha tanto o hábito quanto a condição de adquirir um alimento saudável, um alimento acessível em custo, em qualidade, tudo isso é importante. A gente tem um vereador aqui, o Paulo Frange, que é cardiologista aqui na Câmara Municipal. O Gilberto Natalini também, o Rubem Calvo também. São 3 vereadores que são médicos aqui na Câmara. O pastel de feira é um inimigo público da sociedade? Sim, é um inimigo, mas se consumido esporadicamente, uma vez por mês, não tem problema algum. Claro que não associado a outras frituras, outros alimentos muito calóricos, né? E, se possível, na refeição seguinte, consumir uma salada de folhas, por exemplo, e outras hortaliças. E para finalizar, e o caldo de cana? A gente tem visto várias matérias, inclusive na televisão, sobre risco, inclusive de doenças cardíacas ao tomar um caldo de cana. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. O caldo de cana é realmente prejudicial, não só do ponto de vista higiênico, quanto calórico. Ele tem muito açúcar, inclusive alguns diabéticos às vezes acham que, por ser natural, por ser fruta, por vir da terra, não tem qualquer tipo de problema. Não, ele é problemático para o indivíduo com diabetes, mas a condição higiênica é a principal. Quer dizer, não existe qualquer controle em relação à forma de extração do caldo desta cana que seja garantido sanitariamente. Legal. Anita Saques, professora da Unifesp, muito obrigado pela atenção da senhora. Vamos voltar a falar sobre assuntos que envolvem políticas públicas, nutrição. A senhora fica convidada a participar mais vezes aqui comigo, com a Adriana, do Jornal da Câmara. Muito obrigada pela oportunidade.